que o líquido se faça presente. Depois, no final, a gente coloca as castanhas e as sementes germinadas. Por fim, a gente tempera com gengibre ou hortelã. Depois disso tudo, se for feito no liquidificador, disso tudo coado, a gente pode colocar algum azeite virgem, que pode ser de gergelim, de linhaça, algum azeite de preferência. Mas isso substitui uma refeição, ou Denise, ou não? Não é para substituir refeição? Esse suco ele é adequado para ser tomado assim que acordar, em jejum, e ele substitui o café da manhã. Uhum. Existem pesquisas e experiência própria que esse suco ele nutre, não dá fome durante 3 horas e meia. A gente não sente fome. Então é tempo suficiente para a gente poder fazer depois um lanche da manhã. Se a gente quiser fazer um lanche da manhã. Antes do almoço? Antes do almoço. Comer uma fruta, comer... Quem não é adepto ao crudivorismo, comer uma torrada, enfim. Estão vendo o lanchinho dela da manhã, só coisinha assim, vai pensar que é um misto quente, um bauru. Não. Então esse suco, se a gente for imaginar isso num prato, né? O que representaria isso? Um pepino, um chuchu, uma beterraba, uma cenoura, maçã? É muita comida. É muita coisa. Então, com certeza, ele supre as necessidades calóricas, as necessidades nutricionais durante algumas horas. Uhum. Fique à vontade, viu, para interagir. Falar, olha, eu acho que não é legal, sei lá. Aqui cada um tem uma opinião. Você também vê, Eduardo, dê sempre essa visão do crudivorismo. Isso. Não é? Mas eu ainda, por exemplo, você pega um filé mignon, você come ele cru? Não. A abordagem que eu levo, existem crudivoristas que comem carne. A abordagem que eu levo é chamada de crudivorismo vegano hipolipídico. Então, o veganismo é quem exclui todos os produtos animais. Então, a gente não come nenhum produto animal. Eu vivo uma dieta baseada de frutas e vegetais crus há mais de 3 anos. E o autor do livro, entre muitos outros higienistas, que é um ramo... É uma prática como a medicina ou como a homeopatia, é chamada de higiene natural, natural hygiene em inglês. É muito famosa lá fora. Já vivem numa dieta desse tipo há mais de 25 anos e, por exemplo, o autor desse livro que você mostrou já treinou a Martina Navratilova e ela a maior tenista do mundo, né, até o presente momento, vivia de frutos e vegetais consumindo grandes quantidades de calorias. Interessante isso, hein? Por mais que muitas pessoas não tenham ciência e noção, tipo, atletas conseguem sim numa dieta crudívoro, vegana e polipídica, baseando suas calorias em frutas e vegetais, ter altas performances e elevar todas as expectativas e todas as performances que já tiveram até o presente momento. Agora, Eduardo, por exemplo, hoje, você chegou do Rio hoje, é isso? No avião você não comeu lanchinho, não comeu nada. Até arrepio do lanchinho de avião. Não é? Mas isso aí também todos nós sentimos a mesma coisa. Agora, vamos supor, você vai ficar em hotel, não sei. Quando você sai do teu habitat, como é que você consegue, não é, conduzir essa tua postura de alimentação? Bom, é fácil. Para falar a verdade, em quase toda esquina tem um hortifruti, então dá para eu comprar. Obviamente, em casa eu compro bastante quantidade de fruta, porque você precisa de uma maior quantidade por causa da densidade calórica. Os alimentos têm uma densidade calórica muito baixa. Frutas e vegetais são os alimentos que têm a menor densidade calórica na natureza. Então a gente precisa comer mais quantidade, mais comida, digamos assim, para suprir nossas necessidades calóricas. Por exemplo, uma banana contém 90 calorias, enquanto um pedaço de pizza contém 400, entende? Então, para você comer como é só a gente prestar atenção na natureza e ver que todos os animais tendem a comer uma grande quantidade de comida. Por quê? Porque comida crua tem uma densidade calórica muito baixa. Por isso que dão, por exemplo, batata cozida para porco. O porco ele consegue comer a batata crua porque ele secreta amido de salivar, pitialina, coisas que quebram aquele carboidrato complexo. Os seres humanos não conseguem comer batatas cruas porque a gente quebraria o dente tentando. Com certeza não seria uma experiência agradável nem palatável, digamos assim, agradável ao paladar também.
Então, Bom, interessante. É por isso que os ursos pandas ficam comendo bambu dia e noite, né? Eles não param nem para dormir, porque não tem caloria nenhuma. Doutor Francisco, o que o senhor acha do grovidorismo? Não, eu conheço isso já. Isso não é praticado há muito tempo. Só que você tem que ter toda uma predisposição a isto. O grupo, desde os vegetarianos, porque esse é o crudivorismo, muito bem. Os vegetarianos também, existem todos os adeptos, né, da alimentação. Mas veja, a realidade do maior o contingente de pessoas é outra, não é? É outra. Então, não que seja contrário a isso, nada disso. Só que a realidade é outra. Por isso que na abertura eu falei sobre os alimentos reguladores. O que as pessoas têm que ter em mente, não os que comem normal, né? Porque esse não é que seja normal, aquilo é ótimo, consideração boa. Mas eles uma filosofia radical. Radical. Eles têm que pensar, as pessoas têm que ter em mente que elas têm que comer, junto com a sua arroz e feijão e tudo mais que é comum no dia a dia, né? E tem que tomar cuidado, porque hoje já se sabe, arroz, feijão, bife, batata frita, todo dia é uma comida também repetitiva e que não leva a nada. Mas tem que comer os alimentos reguladores. Eles vão regular, ajudar desde a digestão, até mesmo depois todo o processo pós-digestão que o organismo faz parte. Então, o que eu coloco, vamos dizer, é que a grande maioria das pessoas esquecem isso. Eles não gostam de verduras. Dá um suco verde para alguém, a pessoa arrepia na hora. Ele diz, não, suco verde, isso aí tem gosto de quê? Né? Ele já está pensando no gosto da verdura, se ele for verde. Né? Eu sei que nós trabalhamos com suco verde, então temos essa sensação, é muito comum. E, além do suco, é o paladar. Nosso paladar é para o doce e para o salgado. Nós perdemos o paladar intermediário. Nós ou colocamos sal em tudo, e às vezes em excesso, né, ou colocamos açúcar e às vezes em excesso. Então, o paladar intermediário não temos mais. Não é? Por isso que às vezes as pessoas não vão para as verduras, legumes e frutas, justamente por isso, não está a seu sabor, né? Não tem o sabor daquilo. É claro que tem outra coisa que também para se comer não precisa, que muita gente fala, não precisa de tanta sustância assim, né? Pode se alimentar muito bem, tranquilamente, comendo uma quantidade necessária e suficiente para que o indivíduo faça no seu dia a dia. Claro. Né? Agora, Denise, a sucoterapia não está baseada... A pessoa pensa, põe tudo no liquidificador e liga o liquidificador. Não é bem isso, né? Colocar tudo que tem na geladeira, por exemplo. Não, existem algumas abordagens que até utilizam essa prática, né? Que se você precisa de nutriente... o que você tem na sua geladeira, que você consiga transformar em algo que você possa digerir, já é muito mais válido do que você não fazê-lo. Né? Então, do que você ficar só no arroz, feijão, bife, batata frita. Então, se eu tenho lá um pouquinho de couve, se eu tenho uma cenoura, se eu tenho uma beterraba, e é isso a única coisa que eu tenho viva, então eu coloco isso na minha centrífuga, no meu liquidificador e trabalho a minha alimentação incluindo o suco dessa forma. Né? Mas a gente não pode dizer que uma terapia baseada em sucos se faz somente dessa forma. Só misturando as coisas. Mas vocês estão vendo? Quem pensa que fazer suco é só colocar tudo em um liquidificador e pronto, está muito enganado. O assunto de hoje é muito complexo, é muito importante e nele cabem muitas dúvidas também, não é mesmo? Bom, o que quer saber sobre sucos? Vamos ouvir o nosso telespectador um por um, vamos lá. Se tem alguma fruta que não é boa para fazer suco? Pronto, se tem alguma fruta que não é boa para fazer suco. Eu diria que é fora da época. Pela dificuldade de encontrar, hein, Eduardo? Qualquer fruta na estação é boa, ela vai conter bastante açúcar, então você não precisa nem adicionar o açúcar. Eduardo, qual fruta que você mais gosta?